Agora a gente volta a falar sobre o salário mínimo de R$ 1.412. Esse aumento também traz mudanças em outros pagamentos. Para que a gente possa entender melhor essa história, conversamos agora com o Eduardo Pastore, que é consultor e advogado trabalhista. Senhor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou começar com a pergunta mais evidente de todas, né? O salário mínimo, além de balizar os rendimentos mensais de muita gente, principalmente entre as classes C-, D, também é um indicativo, né? Um indicador para muitas tarifas. A exemplo das pessoas que pagam contadores. Bom, qual que é esse impacto aí na vida do brasileiro médio que tem muitas contas a pagar com esse pequeno reajuste, mas que deve pesar no bolso de muita gente? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite. O impacto realmente é significativo. Inclusive, Marcelo, você colocou aqui os contadores, as pessoas físicas, mas esse impacto também é muito grande para o governo, né? Porque o governo ele usa o salário mínimo para pagar, por exemplo, os benefícios de prestação continuada, ele tem a questão do seguro-desemprego, ou seja, ele usa o salário mínimo como referência para pagar esses gastos, esses benefícios todos. E, consequentemente, Marcelo, o governo vai ter um gasto maior também com esse aumento do salário mínimo. Hoje, nós estimamos aqui que o aumento do salário mínimo para o governo vai ter um impacto da ordem de 35 bilhões nas contas do governo. Então, isso é importante que se consignar aqui, que o salário mínimo, ele realmente traz um benefício para o trabalhador, aumento de renda, elevação socioeconômica, isso é inquestionável e é positivo, só que nós precisamos fazer conta. Esse mesmo salário mínimo, ele traz também outras despesas para o governo. Para você, inclusive, não é só para o governo, para as empresas também, viu, Marcelo? A elevação do salário mínimo com o aumento real, da maneira com que foi feita, vai ter impacto nas obrigações trabalhistas, além das previdenciárias que eu coloquei. Vai refletir sobre, como eu coloquei aqui, a questão das aposentadorias e pensões, o abono salarial para as empresas, o fundo de garantia, seguro-desemprego para o governo, ou seja, o custo das empresas também aumenta, sob o ponto de vista das verbas decisórias, por quê? Porque esses cálculos são feitos em cima do salário mínimo. Então, veja que esse pequeno aumento, que apesar de ter tido aumento real, né, Marcelo, já traz aqui muitos impactos, tanto para a pessoa física, quanto para o governo e para a sociedade como um todo, ainda que nós entendamos que o salário mínimo, sim, tem que ter uma recomposição, só que nós precisamos, né, Marcelo, fazer conta para medir o tamanho dessa conta para todos nós. Bom, senhor Eduardo, eu vou aproveitar o seu talento aqui, além da experiência como advogado e consultor, mas principalmente de consultor trabalhista, para me ajudar aqui num cálculo de um ciclo, ou então de uma lógica cíclica. O trabalhador que recebe o salário mínimo vai ter um aumento aí significativo, não será um grande impacto no bolso do trabalhador, mas ele vai receber um dinheirinho a mais a partir da primeira semana de janeiro de 2024. A gente segue uma lógica que ele vai gastar mais, isso vai alimentar mais um setor de serviços que é a base da nossa economia, vai aumentar o consumo, vamos olhar aqui o copo meio cheio. Agora, qual que é o lado positivo neste ciclo? A gente pode esperar já uma alta, talvez em janeiro, fevereiro, março, o primeiro trimestre de 2024, de mais dinheiro entrando no consumo, no comércio, ou o senhor acredita que está aumentando uma tendência, principalmente das classes mais baixas, de poupar um pouco mais? Marcelo, a questão do salário mínimo é evidente que tem um aspecto muito positivo da elevação do poder econômico justamente da classe mais baixa. Mas o problema todo não é a questão só do aumento do salário mínimo e do benefício que ele traz inequivocamente para o trabalhador. O problema é que nós temos um governo, um Estado que gasta muito. E quando o Estado gasta muito, e como ele vai ter um impacto grande do salário mínimo nas suas contas públicas, o que esse governo vai fazer? O que o Estado vai fazer? A curto prazo, esse trabalhador, como você bem colocou, janeiro, fevereiro, março, ele tem um ganho significativo, mas a médio e longo prazo ele perde. Por que que ele perde ao médio e longo prazo? Porque o governo, justamente por gastar muito, por a máquina pública ser muito ineficiente de gastar muito, ele vai ter que necessariamente, lá na frente, para fechar as contas,
aumentar a luz, o gás, a gasolina, a água, e quando ele faz isso, para poder cobrir as suas contas, o próprio governo, ele pressiona todo o setor privado. Então, quando ele aumenta gás, luz, como eu coloquei aqui, gasolina, o setor privado é pressionado também a aumentar seus preços, porque o custo do setor privado aumenta. E quando o setor privado aumenta os seus custos, isso tem impacto diretamente no bolso de quem? Daquele que ganha menos, daquele que justamente foi beneficiado pelo aumento do salário mínimo. Então, Marcelo, para resumir aqui, salário mínimo, esse aumento do salário mínimo, eu faço uma analogia com a questão do corredor de 100 metros raso. A curto prazo, naqueles 10 segundos iniciais, o trabalhador ganha, janeiro, fevereiro e março. A médio e longo prazo, infelizmente, ele perde, não porque ele não mereceria ter o aumento real no salário mínimo, mas sim porque nós temos um Estado muito pesado, que gasta muito e gasta mal, e para recompor as suas contas, ele vai necessariamente aumentar o preço dos serviços de outras coisas lá na frente, dentre elas, como eu coloquei aqui, gasolina e gás. E aí você tem o trabalhador, justamente aquele que deveria ser preservado, o rendimento dele, pelo salário dele ser mais baixo, ele acaba pagando essa conta de uma maneira muito mais intensa até do que a classe média e a classe alta. Ou seja, Marcelo, nós temos aqui um paradoxo, sabe, dessa questão do salário mínimo. É evidente que nós precisamos recompor o salário mínimo, mas isso funcionaria bem, inclusive com aumento real, se o governo, se o Estado gastasse melhor e fosse menos inchado e fosse menos perdulário para que o salário mínimo pudesse, para que o trabalhador pudesse ter esse aumento real, que ele vai ter realmente agora com esse ganho em janeiro, e isso se perpetuasse ao longo dos 12 meses subsequentes. Claro. Sr. Eduardo, então, diante das suas premissas, a gente chega a uma conclusão fácil, simples, né? O trabalhador vai ganhar mais, mas o custo do Estado vai lá no final da maratona, acabando consumindo esse pequeno ganho a mais. Tem uma solução assim, de estalar de dedos, como se fosse um passe de mágicas para a gente sair desse ciclo vicioso a curto prazo? Olha, eu gostaria de responder essa sua pergunta positivamente, dizendo que nós temos uma saída milagrosa, mas nós não temos. A única saída para isso, Marcelo, é nós fazermos uma reforma do Estado. Enquanto nós tivermos uma máquina pública pesadíssima, que gasta muito e gasta mal, aquele trabalhador que é pobre, que recebe o salário mínimo pobre, porque ele tem poucos rendimentos, ele vai se sentir mais pobre no final do ano. Justamente porque o governo que deu para ele o aumento real vai retirar esse aumento dele ao longo dos meses. Por quê? É a máquina que é muito pesada. Ela que consome, inclusive, quase que todos os recursos da iniciativa privada para mantê-la funcionando de uma forma ineficiente e ineficaz. Ou seja, Marcelo, tomara que o ano que vem, em 2024, entre em pauta a reforma administrativa. Se nós não reformarmos o Estado e fazermos ele gastar bem os recursos que nós aportamos para ele, a iniciativa privada, inclusive, você pode dar aumento real que for, o percentual que for de aumento real para o trabalhador, que é o que eu volto aqui à minha analogia. A curto prazo, nos 100 metros rasos, o trabalhador ganha. Em médio e longo prazo, ele perde. O governo que dá, ele retira. Isto ao longo dos anos. Isso é muito perverso justamente para essa camada de pessoas, de trabalhadores, que precisam da proteção do salário mínimo. Claro. Reforma administrativa e diminuição do Estado. É isso que nós precisamos para poder equalizar essa questão do aumento real do salário mínimo. Senhor Eduardo, vou pedir para o senhor ficar onde está, nós vamos ficar mais apertados aqui, porque eu vou colocar na conversa o Cristiano Vilela, nosso comentarista, que também tem muitos desejos de ano novo, né? A gente está com uma conversa aqui, a gente espera que em 2024, Papai Noel já passou, né? A gente vai ter que então deixar os nossos desejos para 2024. Vilela, participa dessa nossa conversa aqui. Quais são as suas sugestões e as suas perspectivas para 2024? Pode colocar aqui na nossa wish list, né? Nossa lista de desejos aí de soluções a curto prazo, por favor. Olha, Favalli, eu vou falar para o doutor Eduardo aqui, primeiro cumprimentá-lo por estar com a gente aqui na Jovem Pan hoje, mas eu vou dizer o que nós dois comentamos aqui nos estúdios, um pouco antes dele adentrar ao bate-papo, nós dissemos que é mais fácil, viu, Eduardo,
tanto o Favale como eu emagrecermos 10 quilos em 2024 do que o governo cortar gastos e fazer esse tão sonhado corte de gastos e a reforma administrativa que a gente deseja tanto agora no ano de 2024. Pois é. Bom, concordo com vocês aqui com relação ao governo, aos gastos que ele continua sendo inflado, os gastos continuam aumentando, sendo inflados, enfim. É muito difícil essa situação. Um governo que ele veio, inclusive, para gastar, não para economizar e não para reduzir a máquina pública, infelizmente, né? Bom, conclusão da nossa conversa. Eu e o Vilela já chegamos aqui ao consenso que temos de perder gordura, literalmente, e o Estado brasileiro aí deixar um pouco de ser paquidérmico, de ser adiposo, de ser pesado, para que o trabalhador aí, as classes menos favorecidas, aproveitem mais esse dinheirinho que chega no bolso. São os nossos desejos para 2024. Senhor Eduardo Pastore, que é consultor e advogado trabalhista, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado e que pelo seja convite. em breve. Muito obrigado.